E sobre a dor de cabeça ou cefaleia, existem muitos tipos de cefaleia? Sim, existem muitos tipos de cefaleia. Cefaleia é uma das causas mais comuns de consulta com um neurologista, tá? É algo muito frequente que pode ser tanto uma doença em si, nas cefaleias primárias, como pode ser um sintoma de muitas outras doenças, a dor de cabeça, tá? Então, as cefaleias primárias, ou seja, aquelas que acontecem sem que tenha uma outra causa levando a elas, no consultório do neurologista, existem diversos tipos. Existe a tensional, que é aquela mais comum, mais frequente que a gente vê. Existe a enxaqueca ou migrânia, que também é relativamente comum. Às vezes a população usa enxaqueca como sinônimo de dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. E existe uma série de outros tipos que a gente diferencia com relação à forma como acontece a dor, a região da cabeça em que o paciente sente a dor, qual é o tipo de dor que ele tem, se vem dor com alguma outra coisa associada à dor, quantas vezes ele tem essa queixa, o que ele já usou para melhorar. Então, é um diagnóstico eminentemente clínico e lógico que o neurologista, quando necessário, quando tem alguma alteração ou quando ele quer diferenciar, ele pede alguma imagem para diagnosticar. Isso eu estou falando das cefaleias primárias. Ou, muitas vezes, as cefaleias são decorrência de outras doenças. Por exemplo, o doente que tem algo que está aumentando de volume, alguma tumoração, ele pode ter um tipo de cefaleia. O doente que tem o líquor, que é esse líquido aí, sendo produzido muito ou não sendo drenado e ele se acumula e faz o que a gente chama de hidrocefalia, ele pode ter uma cefaleia. Quando tem um sangramento, pode ter uma cefaleia. Essas são cefaleias um pouco diferentes, tá? Porque elas são secundárias, ou seja, tem alguma coisa causando elas. E muitas vezes elas são vistas não só no consultório, mas elas são vistas no hospital. É uma dor estranha, é uma dor que tem alguma coisa e o paciente vai para o hospital. No dia a dia é uma queixa muito frequente. A população, quase todo mundo alguma vez na vida já teve uma queixa de dor de cabeça, tá? E muitas vezes ela tem uma implicação até no trabalho, com faltas, etc. Por isso precisa ser feito um diagnóstico correto, porque o tratamento correto de cada tipo de dor dá um alívio importante. É uma dor que pode ser incapacitante, né, para o paciente, pode prejudicar ele no dia a dia, no trabalho, na relação afetiva. Então precisa tratar, diagnosticar o tipo e tratar, porque cada um tem um tratamento específico. Então essa coisa de que hoje estou com dor de cabeça, aí 2 dias, estou com dor de cabeça, isso não é comum. A pessoa tem que procurar um especialista. Exato, não é correto, principalmente se o paciente nunca sentiu aquela dor de cabeça ou se aquela dor de cabeça é diferente daquela que ele sentia, ele tem que procurar um especialista para investigar. Ela pode ser, como eu disse, uma cefaleia primária, que mesmo sendo primária, muitas vezes é incapacitante, é muito ruim, tem que saber tratar, ou pode ser o sinal de alguma outra doença. E a dor de cabeça ao acordar? O que pode ser, doutor? Boa pergunta. A dor de cabeça ao acordar, a gente vai avaliar o que está levando, como toda outra queixa, é muito específica para cada paciente. Então, normalmente a gente vê, ou se o paciente tem algum distúrbio de sono, por exemplo, a apneia do sono, que ele tem engasgos, ou ele não consegue respirar direito durante o sono, ou a oxigenação dele não é legal, ele pode ter uma cefaleia matinal também. Ou, por exemplo, muitas vezes o paciente queixa de cefaleia, alguma coisa que começa na região cervical, por uma má postura durante o sono, por um travesseiro que está inadequado, e depois irradia para a cabeça e ele tem a sensação de cefaleia ao acordar. Cada queixa dessa é avaliada considerando todo o contexto do paciente, a história que ele tem, os outros fatores que ele tem associados, mas essas 2 causas aí são uma das coisas que a gente mais pensa quando o doente tem queixa de cefaleia matinal. Doutor Felipe, sobre tremores. Todo tremor tem alguma associação com a doença de Parkinson ou não? Vamos lá. Tremor também é uma causa comum de queixa no consultório. E realmente os doentes, quando chegam no consultório, ainda mais que eu faço uma especialidade dessa de transtorno do movimento, chegam com medo de ter doença de Parkinson. Existe um tremor típico da doença de Parkinson, tá? Que é uma forma que geralmente acomete um lado do corpo antes do outro, sempre tem essa questão de assimetria, e é um tremor que tem uma forma de acontecer, envolve as articulações de uma forma muito característica. Porém, nem toda doença de Parkinson treme. Existem formas de doença de Parkinson que o paciente passa toda a doença sem ter tremor, tá bom? E a causa mais comum que os pacientes trazem para o consultório de tremor são aqueles casos em que tem história na família. Então, o doente muitas vezes é jovem, não tem nada que faça lembrar uma doença de Parkinson, e ele diz que ele treme, e ele treme quando ele vai executar uma tarefa, quando ele está numa situação de estresse, o pai também tremia,
mais velho, o pai tinha dificuldade para comer com colher ou com garfo, porque derrubava do garfo. Essa queixa é aquilo que a gente ainda chama de tremor essencial, tá? Seria uma forma, assim, com uma história familiar bastante interessante, que se repete em algumas gerações, que podem acometer pessoas jovens, que acometem normalmente as mãos de forma simétrica, um lado bem parecido com o outro, e que se intensificam em situações de estresse, em que o paciente vai executar uma tarefa com as mãos. Outras causas também, por exemplo, uma doença também do distúrbio do movimento chamada distonia pode dar tremor. E às vezes o tremor é um primeiro sintoma dessa distonia. Distonia, grosso modo, seria uma contração involuntária que pode ser persistente de alguma parte do corpo e no decorrer do tempo pode trazer um sério prejuízo funcional para o paciente por isso. Também existe componente genético para distonia, depende da causa, etc. Mas a maioria das vezes que o doente chega no nosso consultório com queixa de tremor, não é Parkinson, tá bom? É uma outra forma de tremor aí, vamos dizer, por exemplo, o tremor essencial. Mas ela pode pegar outra parte do corpo, como cabeça, rosto, maxilar, alguma outra coisa assim? Pode sim. Pode pegar a cabeça, pode pegar a voz, pessoa que treme, mas pode pegar o queixo, o tremor da boca, a cabeça pode tremer de forma sim ou não. Com certeza também pode, você tem razão. A gente fala das mãos porque é uma coisa mais que os pacientes mais observam, mas o segmento cefálico, o tremor laríngeo, o tremor de voz, da boca, isso também acontece. Ou mesmo nos membros inferiores, etc. Existem vários outros tipos. Tem um tipo de tremor que o paciente, quando está de pé, tem um tremor de altíssima intensidade, chamado tremor ortostático, que também incomoda o paciente, mas são causas mais raras. Ainda assim, que como o doutor falou, que são causas mais raras. O tremor essencial, que a pessoa percebe nas mãos, existe um tratamento para amenizar? Porque é muito desagradável, né? Às vezes a pessoa vai tomar um café com a amiga, não consegue parar de tremer ali, parece que tem alguma doença mais séria. Existe tratamento para isso? Boa pergunta. Existe, com certeza. O tratamento do tremor essencial é um tratamento sintomático. Nós não tiramos o tremor essencial, a causa dele, até porque nós não conhecemos muito bem a causa dele. Cada vez que passa, a gente saem trabalhos dizendo que esse termo, talvez essencial, não seja tão essencial assim, no sentido que quando os meios diagnósticos se tornam mais melhores, a gente vê que pode haver lesões que até então a gente não observava, tá? Mas é um tratamento sintomático. O que a gente quer dizer com isso? O doente é tratado à medida que esse tremor dá um prejuízo funcional para ele. O cara que trabalha, que as mãos estão tremendo, ele se sente envergonhado porque as pessoas acham que ele bebe, ou porque ele não está bem, ou porque ele não é seguro, ou que ele vai executar uma tarefa com a mão, ele precisa apertar um parafuso, ele trabalha com um manual. Existe tratamento. Um grupo de remédios, medicamentos, obviamente não necessariamente feitos exclusivamente para isso, e cito, por exemplo, um remédio para pressão chamado propranolol, que é um dos que os pacientes têm melhor resposta, mas para isso precisa ser feita uma avaliação, ter certeza que é esse diagnóstico, ver se o paciente não tem nenhum tipo de efeito colateral, ou mesmo se ele é seguro que ele receba essa medicação, e ele toma o remédio, mas que controla o sintoma. Quando ele para de tomar o remédio, volta o tremor. Tomando o remédio, ameniza bastante ou mesmo some o tremor. E sobre Alzheimer, doutor, o que a gente pode falar sobre essa terrível doença também? Vamos lá, a doença de Alzheimer, cada vez mais a gente vai ouvir falar dela, vão aparecer na mídia, novelas, programas, porque é uma doença que tem umas implicações sérias e a gente vê mais casos à medida que as pessoas envelhecem mais. O grande fator de risco mais relacionado à doença de Alzheimer é o envelhecimento. Então, quanto mais passa o tempo, maior a idade do doente, maior chance daquelas queixas de cognição serem doença de Alzheimer, tá bom? É uma doença que a gente tem um tratamento que retarda uma evolução natural, tá? É uma doença que sem o tratamento teria uma evolução inexorável, progressiva. Lógico que a velocidade dela é muito individual, depende muito da situação, não existe um padrão, mas que o tratamento disponível hoje, também dado pela rede pública aqui no Brasil, tem o papel de retardar bastante essa evolução. Mas ela não é um tratamento curativo, ou seja, nós não conseguimos interromper a evolução da doença. Hoje, o que a gente tem visto na literatura investir é no diagnóstico muito precoce. Então, existem técnicas hoje, até já disponíveis, muito raras, muito caras, de um diagnóstico muito precoce da doença de Alzheimer.
Porém, a nossa grande dilema, inclusive um dilema ético, é se nós não tratamos a doença, se nós não prevenimos a evolução da doença, de que adianta saber que a pessoa vai evoluir para a doença, né? Seria até um fator aí de angústia para o paciente. Ela é uma doença que envolve também a família ou quem está perto do doente, porque durante uma fase dela, o doente tem percepção dessas suas queixas, dessa sua deficiência, vamos dizer assim. E isso traz para ele, às vezes, angústia, ansiedade, etc. Passa uma fase, o doente não tem essa percepção, e a família é que fica angustiada, fica com dificuldades, porque a demanda por cuidados vai sendo cada vez maior. Então, ela tem um envolvimento, precisa ser trabalhado isso também com a família, é um diagnóstico que a gente dá esse diagnóstico ao doente e também envolve os outros familiares também. E, mais uma vez, existe tratamento, existe uma terapia disponível, mas é uma terapia que retarda a evolução natural da doença. Nem toda queixa de memória é doença de Alzheimer, mais uma vez. Aliás, é muito comum os pacientes virem no consultório dizendo que a memória não está boa e com medo de ter doença de Alzheimer. Daí falam, mas eu tenho minha avó. Existem formas genéticas da doença de Alzheimer, são formas mais raras e são formas que seriam mais precoces. Essa forma mais comum que a gente vê é a forma, vamos chamar assim, de idiopática, aquela que acontece a partir de uma certa idade, que não tem necessariamente uma correlação genética para você ficar com medo de repetir nessa geração. Outra coisa que acontece, que geralmente são as causas mais comuns de memória, ou o paciente está com atenção ruim, ele faz 300 coisas, ele tem o celular, ele tem o laptop, ele está prestando atenção. Então é óbvio que uma das coisas a gente vai falhar, porque a nossa atenção não estando boa, nós vamos ter um prejuízo na memória. Mas essa falha não causa nenhum transtorno funcional ao paciente. Ele não vai perder dinheiro por isso, ele não vai se perder na rua. Isso que diferencia, por exemplo, de uma demência. Ou mesmo nos pacientes mais velhos, muitas vezes a queixa de um quadro depressivo não é tristeza, choro, é problema de memória. E a gente tem que saber diferenciar isso. A gente tem testes que a gente faz quando o paciente tem uma queixa de memória, de triagem e outros testes mais específicos que nos dizem se é ou não um quadro importante de perda de memória e outras funções e qual das demências pode ser. Existe uma série de outras doenças chamadas demência. Aquela mais frequente, mais comum é a doença de Alzheimer. E hoje, doutor, os jovens eles estão assim, realmente sobrecarregados de informação, né? Muita informação, e eles acabam também tendo um esquecimento bastante grande, né? Tem alguma dica, doutor, para o jovem? Isso é verdade. Também é comum que os jovens venham no consultório com essa mesma preocupação, ou mesmo vêm os pais, né? Nossa, ele esquece tudo, ele não sabe onde põe o material. Eles são uma geração, né, que é obviamente muito mais antenada em outras coisas, em outras tecnologias do que as gerações anteriores. Então a atenção deles, eles fazem 4, 5, 6 coisas às vezes ao mesmo tempo. Por melhor que nós sejamos, por mais atentos, uma das coisas a gente não vai conseguir prestar atenção e vai escorregar. E quando a gente está com a cabeça muito ocupada, a gente não lembra onde botou a chave do carro, porque a gente está pensando em outra coisa. A gente não lembra onde pôs a carteira, a gente esquece onde... Então, são aqueles esquecimentos nitidamente relacionados a uma atividade cerebral envolvendo outras coisas, a gente não está atento naquilo, a gente não prestou atenção e esqueceu. Mas se esse esquecimento não traz para ele um prejuízo grande aí no dia a dia, na escola ou na universidade, ou etc., viu?